Então, dando continuidade ao nosso assunto, né, ainda na linguagem C e vendo ainda um pouco em pseudocódigo, nós vamos estudar, né, nessa aula, nas próximas aulas, a gente vai comentar um pouquinho sobre estruturas de dados, né? Então, até agora, o que nós vimos, né? Nós fizemos nossos programas usando aqueles tipos de dados padrões, né, que tem definido na linguagem. Então, no pseudocódigo, caso do pseudocódigo, era o lógico, caractere, inteiro e real, certo? E no caso da linguagem C, tem aquelas diferentes variações, né, que nós vimos. Também, mas para modelar esses 4 tipos básicos. A pergunta que fica é, e se eu tiver um tipo mais complexo, né? Então, se eu tiver uma estrutura de dados um pouco mais complexa, como que eu vou modelar essa estrutura de dados mais complexa no meu algoritmo? Então, o objetivo, né, que nós vamos estudar nessa aula, na próxima aula, são o que a gente chama de variáveis compostas, né? Então, uma variável composta, o que é? É uma variável de um tipo complexo, certo? Que ela é composto a partir de tipos mais simples, formando uma estrutura de dados. Então, uma estrutura de dados, nesse caso aqui, nada mais é do que uma variável, certo? Que ela é composta a partir de tipos mais simples. As variáveis compostas, elas podem ser de 2 tipos distintos. Elas podem ser variáveis compostas homogêneas ou heterogêneas, cada uma com as suas características, mas ambas seguem o mesmo princípio. Então, são variáveis que são compostas, certo? São variáveis complexas, são tipos complexos, variáveis complexas são compostas por tipos mais simples. Vamos ver o que diferencia cada um deles, né? Então, no caso de uma variável composta homogênea, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que a estrutura de dados, ela é composta por variáveis de um mesmo tipo simples, ou seja, todos os elementos que compõem a variável composta são de um mesmo tipo simples. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de um conjunto homogêneo de dados, dado que todos os elementos que compõem esse conjunto constituem variáveis que são de um mesmo tipo, e esse tipo é simples. Então, por exemplo, imagine um escaninho, né, dividido em compartimentos que têm o mesmo tamanho e o mesmo tipo. É o caso de uma variável composta homogênea. Então, cada compartimento, nesse caso, a gente chama de um elemento da minha variável composta. Então, pensa num escaninho, né, um armário. Lembra que um armário ele pode ter gavetas do mesmo tamanho, gavetas de tamanhos distintos, né? Então pode ter compartimentos de tamanho diferente ou do mesmo tamanho. Nesse caso, quando ele é homogêneo, é como se eu considerasse a parte, né, onde eu tenho os compartimentos que são todos iguais e do mesmo tamanho, certo? E cada compartimento, nesse caso, ele é chamado de um elemento dessa variável composta. E ele é identificado, né, por um índice. Então, para identificar o índice dentro de um compartimento, eu vou usar esse índice, ok? Então, é como se eu tivesse um subarmário dentro de um armário, né, no caso dos escaninhos, né? Aí ali dentro ele é subdividido em várias partes e todas as partes têm o mesmo tamanho, o mesmo tipo. Ok? Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de uma variável composta homogênea. Uma variável composta, ele pode ser unidimensional, certo? Nesse caso, a variável é dividida em compartimentos em uma única dimensão. Então, pensa como se fosse lá no escaninho, né? Então, se nós temos lá um armário, ok? Então, lembra que eu tenho um armário com várias gavetas aqui, várias partes. Aí imagina que tem um pedaço dela aqui, ó, que é subdividido em pedaços menores. Todos iguais, do mesmo tamanho. Certo? Bom, essa subdivisão ela pode ser unidimensional, então imagina que eu posso dividir numa única dimensão, então eu vou pegar esse compartimento aqui embaixo e vou dividir ao longo de uma única dimensão. Então, subdividir, deixa eu usar uma outra cor aqui para ficar melhor. Esse daqui é como se fosse o nosso scaninho, certo? Nosso armário, e dentro dele tem um pedaço que ele é subdividido em pedaços menores, né, compartimentos de mesmo tamanho e mesmo tipo. Essa subdivisão pode ser ao longo de uma única dimensão, então, por exemplo, assim, ó, certo? Estou dividindo ao longo de uma única dimensão, e nesse caso a gente tem o que a gente chama de um vetor.
ou ela pode ser dividida ao longo de várias dimensões, certo? E nesse caso a gente tem uma matriz. Então, esse exemplo aqui em cima, aqui, ó, a gente tem uma matriz e aqui a gente tem um vetor, né? Então, pensa no vetor como se fosse um edifício, né? De um prédio que é composto por vários andares e ao longo da dimensão ali da altura eu tenho a subdivisão dos andares. Enquanto na matriz, né, é como se eu subdividir ainda os andares em apartamentos. Então, além de eu ter a divisão em andares, eu tenho a divisão, porque para cada andar posso ter vários apartamentos, mais do que um apartamento, certo? Então, tenho dois tipos, né, possíveis aí para a nossa variável composta homogênea, que ela pode ser unidimensional ou multidimensional, dependendo de como é essa divisão em compartimentos. Se ela é uma dimensão ou várias dimensões, duas ou mais dimensões é uma matriz. Bom, então a gente vai começar estudando, né, o tipo mais simples, que é a variável composta unidimensional, ou os vetores, nesse caso. Então, pensa o seguinte, eu vou começar com um exemplo. Então, imagina que nós precisamos escrever, né, um algoritmo para resolver o seguinte problema. Eu quero ler as notas de 3 alunos e calcular a média aritmética dessas notas e mostrar a média e as notas que estão abaixo da média, certo? Bom, então, o que é a nossa... Então, o que é o problema aqui, né? Então, o problema é bem simples, eu acho que todos vocês entenderam aqui o que está sendo pedido. Vou ler 3 notas de 3 alunos, calcula a média das notas desses alunos e mostra quem está acima da média e quem está abaixo da média. Ok? Bom, o que nós esperamos de sair daqui? Esperamos quais são as notas que estão abaixo da média. Certo? Então, esse é o nosso... Além da média, eu quero saber quem são os valores das notas que são abaixo da média. Cada uma está associada a um aluno. Para isso, o que eu preciso de entrada? Eu preciso das notas desses alunos, para eu poder fazer exibir isso de saída, né? Então, como que vai ser o processamento? Então, o processamento, né, seria o seguinte, eu tenho que, primeiro, ler as 3 notas, né, dos alunos. Então, tem aqui na parte inicial, né, eu escrevi aqui no pseudo código, né, o pseudo código está fazendo exatamente isso. Então, eu declarei aqui uma variável nota, soma e média, né, para calcular a média, um inteiro i para uma variável de controle, para fazer a leitura das notas, dado que eu vou ler 3 notas, eu vou repetir a ação de ler notas, né. Então, tem aqui primeiro um laço, né, de repetição aqui, onde eu estou lendo as 3 notas e calculando o valor da soma dessas notas, certo? Só que, qual que é o problema, né? Do jeito que eu fiz aqui, uma vez lida a nota, né, eu estou armazenando na variável nota, só que quando eu leio a segunda nota, eu estou armazenando na mesma variável, e com isso, a nota que eu li anterior, ela é perdida. Então, cada vez que eu leio uma nova nota, os valores de notas anteriores que foram lidos, eles são perdidos. Bom, se eles são perdidos, como que eu vou fazer para exibir aquelas que estão abaixo da média? Se eu já não tenho mais a informação dos valores das notas. Provavelmente eu vou ter que fazer algo desse tipo aqui, né? Vou ter que ler de novo as notas. Então, note que eu estou lendo as notas aqui, ó, e estou lendo novamente as notas para eu poder decidir qual está acima da média e qual está abaixo da média. Essa solução é péssima, né? Imagine um sistema que funciona dessa forma, totalmente inviável, né? Você tem que digitar todas as notas 2 vezes para você conseguir resolver esse problema, né? É totalmente inviável uma solução desse tipo, ok? Então, o que poderia ser uma solução um pouco melhor? Talvez, né, se eu vou precisar dessa informação das notas aqui depois, né, para poder saber quem está acima da média e quem está abaixo da média, uma alternativa é eu armazenar essas informações das notas, certo? Como que eu vou armazenar essas informações das notas? Eu vou precisar de uma variável para fazer isso. Então, podemos seguir exatamente nessa linha, né? Então, essa solução primeira aqui é ineficiente porque ela precisa ler 2 vezes as notas. Se eu não quero ler 2 vezes, eu vou ter que armazená-las em algum lugar. Então, uma alternativa é exatamente essa. O que eu fiz aqui agora, né? Então, eu mudei, né, o meu código, eu criei uma variável para cada nota, certo?
Então, tá lá, nota 1, nota 2, nota 3, temos 3 notas, né? Opa, tem que corrigir isso aqui. Então, nota 3, mas é nota 2, nota 3. Eu estou lendo cada uma das notas, agora eu tenho acesso às notas uma única vez, né? Faço uma única leitura. Uma vez lido, já tenho os valores dessas notas, calculo a média. Então, nessa linha aqui, eu estou calculando a média, certo? Escrevo a média e estou comparando nota a nota, ó. Para cada uma dessas 3 notas, eu estou verificando se o valor dela for abaixo da média, eu escrevo o valor da nota, certo? Funciona? Funciona, ok. Só que essa solução também é ruim, do jeito que está colocado aqui. Por que que é ruim? Então, imagina o seguinte, então eu estou lendo, declarando 3 variáveis, certo? E estou fazendo a leitura dos valores de cada uma dessas variáveis, certo? Bom, com 3 notas, declarar 3 variáveis é ok, né? Tá aqui 3 variáveis aqui declaradas. Mas e se eu tivesse 1000 notas? Se fossem 1000 alunos? Fica inviável ficar escrevendo aqui, né? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e assim por diante. Certo? Até chegar em 1000. Fica inviável. Mais do que isso, né? Se eu não desconheço quantos alunos é, né? Então imagina que tem uma turma que são 30 alunos, outra turma são 50, eu vou escrever um programa para cada turma? Vou escrever um algoritmo para cada turma? Não, né? Fica totalmente inviável. Então, como que eu posso lidar com essa situação? Como que eu posso armazenar a informação das notas, certo? E ter uma estrutura de dados que me permita lidar, né, com as notas sem eu precisar ficar declarando uma variável para cada nota. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente tem que fazer é o seguinte, então, associar qual que é o problema que nós temos aqui? O problema que nós temos aqui é que nós estamos associando um nome de variável para cada nota, certo? Então, associar um nome de variável para cada nota é inviável, certo? Então, na primeira alternativa, qual que é o problema? O problema é ter que ler as 2 notas, 2 vezes. Então, armazenar, nesse caso, para esse problema, é importante que nós fazemos o armazenamento das notas em uma dada variável, certo? Qual que é o problema de armazenar numa dada variável do jeito que nós vimos até o momento, né? Que se nós associarmos um nome para cada variável, vai ficar inviável, porque se eu tenho um número muito alto de notas, eu vou ter um número muito alto de variáveis aqui para ficar declarando. Então, uma alternativa para isso é o seguinte, nós associarmos um único nome, nesse caso que eu estou chamando de nota, a um conjunto ordenado de notas. Então, eu tenho um único nome, certo? Que representa agora um conjunto e não mais um único valor. Então, imagina que eu tenho a seguinte tipo de dado, né? Seguinte estrutura de dados. Eu tenho um nome nota e esse nome nota representa um conjunto de valores N1, N2, N3, até N1000, que são os conjuntos das diferentes notas que eu quero lidar ali no meu programa, certo? Bom, para isso que eu vou precisar fazer, né? Então, se eu tenho um único nome que representa o conjunto, se eu quiser acessar, né, uma dada, ou fazer referência a uma nota específica, o que eu vou fazer? Eu vou usar um índice. Então, um índice vai ser usado para mim, para identificar qual que é a nota específica que eu quero referenciar ou acessar dentro desse conjunto. Então, por exemplo, a terceira nota eu posso acessar da seguinte forma, nota 3, certo? Nota, que é o nome da variável, entre colchetes, né, aqui, o número 3, que é a posição, o índice associado a essa nota. A milésima nota, né, ela é indicada por nota entre colchetes 1000, que é a nota de número 1000 aqui dentro do meu conjunto. Ou, de maneira mais genérica, a késima nota ela é indicada por nota entre colchetes o valor de k, certo? Nesse caso, eu tenho um único nome, e esse um único nome não representa mais um único valor, ele representa um conjunto de valores, nesse caso, um conjunto ordenado de notas, certo? Então, naquele cenário, se vocês estiverem resolvendo o
programa de vocês, escrevendo o programa de vocês, se vocês se depararem com uma situação tipo essa, que vocês precisam declarar muitas variáveis, ou tipo essa anterior aqui, que vocês precisam ler a mesma informação por mais de uma vez, certo? É um cenário onde se encaixa, talvez, o uso de uma variável composta, nesse caso, uma variável composta homogênea. Tudo bem? Bom, note o que nós temos aqui. Essa variável aqui é o que a gente chama de uma variável indexada. Então, ela é uma variável que ela tem um índice associado a ela, e esse índice representa um elemento de um conjunto. Então, para acessar essa variável indexada, ela é composta por duas partes, certo? Ela é composta pelo nome da variável, tá aqui, ó, nota, e pelo índice que representa um elemento desse conjunto. Ok? Bom, uma variável indexada, ele é associado a uma posição de memória. Então, lembra que toda a memória é como se fosse um escaninho, né? Então, tá aqui, eu fiz como se fosse um escaninho com várias gavetas, né? E na memória ele tem o quê? Tem um endereço, que é como se fosse aquela etiqueta que está na frente da gaveta, que você vai abrir, e tem o conteúdo, que é aquilo que está dentro da gaveta, certo? Bom, uma variável indexada é como se colocasse a etiqueta, certo? Da seguinte forma nos seus escaninhos. Então, eu tenho lá o primeiro compartimento de memória, ele vai ser associado ao nota de número 1, a primeira nota, certo? O segundo, a nota 2, e assim por diante até a nota de número 1000. E isso eles estão o quê? Em sequência. Então, se você pensar na sua memória como se fosse um armário, um compartimento, um escaninho, né? Na sequência, eu tenho na variável nota, né? Em sequência, uma posição após a outra, todas elas associadas ao mesmo nome, o que muda é o valor do índice, certo? Cada uma com o seu próprio conteúdo aqui ao lado. Então, nesse caso aqui, ó, uma variável indexada, ele ocupa posições contíguas da memória, eles estão na sequência na memória. Quando eu penso na memória como se fosse um escaninho, é como se eu pegasse vários escaninhos que estão próximos uns ao outro, né, que estão na sequência, e estou associando cada um a um índice dessa variável nota, certo? Bom, o que eu tenho, né? Então, um vetor, ele é nada mais do que uma variável composta homogênea unidimensional, formada por uma sequência de variáveis, todas do mesmo tipo de dados, e que estão alocadas sequencialmente na memória. É isso que caracteriza um vetor. Então, o vetor é uma variável exatamente desse tipo. Uma vez que as variáveis que compõem o vetor têm o mesmo nome, então todas têm o mesmo nome, né? Então, o vetor ele representa um conjunto de valores, ou um conjunto de variáveis onde todos é do mesmo tipo, e como todos têm o mesmo, estão associados ao mesmo nome, o que diferencia os elementos desse conjunto é exatamente o índice, certo? Então, em termos de representação mais gráfica, né, é como se fosse o que está exibido aqui embaixo. Então, eu tenho como se fosse uma variável, né, aqui um conjunto de posições da memória, cada uma representando uma variável distinta, todas associadas ao mesmo nome. Nesse caso, eu chamei de A, certo? E o que diferencia um elemento de outro, uma variável simples de outra, né, um elemento de outro, são os índices aqui em cima, certo? Que caracterizam um vetor, né? Bom, o que nós temos no vetor? Nesse caso, esse vetor ele é unidimensional, então o vetor ele é unidimensional porque a divisão ocorre ao longo de uma única dimensão. Todos os elementos de dados aqui, ó, então todos os elementos do conjunto são do mesmo tipo, certo? Então todos eles armazenam uma informação do mesmo tipo, ou são todos inteiros, ou são todos reais, ou são todos lógicos, ou são todos caracteres, e assim por diante. Então, cada posição representa uma variável individual do tipo simples, e todas as posições representam variáveis que são do mesmo tipo. A estrutura de vetor ela é sequencial por quê? Porque na memória eles são organizados de maneira consecutiva, um após o outro. Então, na memória eles são, apesar dessa da variável composta representar um conjunto, esse conjunto não fica espalhado dentro dos seus compartimentos que compõem a memória. Eles ficam todos um após o outro, ficam um do ladinho do outro, certo? Por isso que eles são sequenciais aí em termos de organização na memória. E eles têm, né, um índice, todos eles têm um índice
o que associa cada elemento, que identifica unicamente cada elemento dentro do conjunto. Então, cada elemento tem um índice único associado a esse elemento, que serve para identificar o elemento dentro do conjunto, ou dentro do vetor, nesse caso. Como que a gente declara um vetor, né? Então, em pseudocódigo, né, o vetor ele é um tipo de dado, certo? Que ele é um tipo diferente, né? Ele não é um tipo simples, um tipo primitivo. Ele é um tipo que você cria, né, a partir dos tipos simples. Então, para a gente declarar um vetor em pseudocódigo, a gente faz o seguinte, né? O tipo vetor ele vem com a palavra tipo, seguido do identificador, que identifica esse tipo. Então, a gente está criando um novo tipo de dado, certo? Não é aqueles tradicionais. E está dizendo que esse identificador, a gente vai colocar o sinal de igual, indicando o que ele representa, né? E seguido da palavra vetor, onde que ele está identificando que esse tipo de dado é um conjunto, né? Um vetor, conjunto unidimensional, seguido de abre colchetes, seguido de um limite inferior. Então, qual que é o primeiro índice que está associado aos elementos desse conjunto? Ponto, LF, que é um limite final. Então, um limite inicial, um limite final, qual que é o último índice que está associado aos elementos desse conjunto. Fecha colchetes, a palavra D, seguida do tipo primitivo. Então, qual que é o tipo primitivo? São os tipos já conhecidos. Por exemplo, inteiro, real, lógico, caractere. Seguido de ponto e vírgula, certo? Então, para fazer a declaração em pseudocódigo é exatamente dessa forma. Na linguagem C é um pouco diferente. Então, comparando aqui o pseudocódigo e a linguagem C, o que nós temos? Então, no pseudocódigo, nós precisamos declarar o tipo vetor antes de declarar uma variável desse tipo. Então, primeiro nós definimos o tipo de dado para depois definirmos a variável. Então, lembra que na declaração de variável vem um tipo, 2 pontos, o nome da variável, certo? Nesse caso, quando você criou um novo tipo de dado, né? Então, você criou primeiro qual que é o tipo de dado, nesse caso eu chamei de tipo vnotas, que é um vetor de 4 valores, né, de 1 até 4 valores de real, do tipo real, e eu tenho agora esse tipo, né, não é mais inteiro, não é mais real, não é mais o tipo comum, ele é o tipo vnotas, que é o que você acabou de definir. A declaração de variável é da mesma forma, né, então é o tipo, 2 pontos, o nome da variável, ok? Na linguagem C, a declaração de um conjunto, né, unidimensional, uma variável composta homogênea, é da seguinte forma: é o nome do tipo, o nome da variável, entre colchetes, o número máximo de elementos que você quer nesse conjunto. Então, quando você coloca já entre colchetes aqui, você já está dizendo quantos elementos tem esse conjunto, certo? Então, aqui, esse colchete está dizendo que eu tenho uma variável com o nome nota, que ela tem 4 elementos que são do tipo real, certo? Não precisa, diferente da pessoa do código, não precisa declarar primeiro o tipo, né? Já pode, na própria declaração de variáveis, você identifica a quantidade de variáveis daquele tipo. Isso remete a algo parecido com o que a gente já viu quando a gente comentou, quando a gente introduziu a linguagem C. Vocês lembram como que era definido o tipo caractere? O tipo caractere, ele era char o nome da variável, se fosse um único caractere. Se fosse 2 ou mais caracteres, nós colocávamos como char o nome da variável, entre colchetes, a quantidade máxima de caracteres, certo? Então, para a linguagem C, quando eu tenho um tipo caractere que representa 2 ou mais caracteres, na verdade, nada mais, nada menos para a linguagem C, do que um vetor, um conjunto de caracteres, certo? É assim que o linguagem C interpreta o tipo caractere quando eu tenho 2 ou mais caracteres. Então, o que nós temos aqui? O que é importante, né, na declaração de um vetor? Você identificar o tipo dos elementos do conjunto, dado que no vetor todos têm o mesmo tipo, certo? Então, nesse caso, eu tenho o tipo real no pseudocódigo, ou o tipo correspondente, usei o double, né, na linguagem C. E você precisa identificar o nome da variável, então aqui
no pseudocódigo, na declaração da variável, eu vou identificar o nome. Na linguagem C, é como se eu estivesse declarando a variável, eu vou ter uma informação a mais aqui, né, entre colchetes, que é a quantidade de elementos que eu tenho daquela variável, qual é o tamanho do conjunto que eu tenho para aquela variável. Além disso, eu tenho que identificar o intervalo de índices do conjunto. Esse é um ponto sensível, certo? Porque no pseudocódigo, nós identificamos exatamente o intervalo dos índices que eu vou usar para identificar os elementos do meu conjunto, do meu vetor. Então, nesse caso, eu tenho do 1 até o 4 no pseudocódigo. Na linguagem C, a gente sempre informa o número máximo de elementos. Então, para a linguagem C, você não identifica o intervalo em si, mas a quantidade. E como eu identifico a quantidade, na linguagem C, o intervalo começa em 0, certo? Então, está aqui a diferença entre uma linguagem pseudocódigo e a linguagem C. No pseudocódigo, né, então a declaração é feita dessa forma, que a gente viu ali anteriormente, declarando primeiro o tipo de dado, que é o tipo vetor, e depois a variável. Isso vai criar para mim na minha memória, né, uma variável composta, exibido como está exibido aqui, né, que eu estou marcando, onde eu tenho vários elementos, nesse caso 4 elementos, com os índices 1, 2, 3 e 4, associados ao mesmo nome e nota. Então, note que o índice de acesso para os elementos desse conjunto, desse vetor, cujo nome é nota, ele está no intervalo fechado em LI e fechado em LF, ou seja, ele vai do LI até o LF que você especificou aqui na declaração desse tipo vetor. No caso da linguagem C, o índice sempre está no intervalo que começa em 0, fechado em 0, até o LF menos LI, que é o tamanho máximo. Então, a quantidade de elementos que eu tenho de LI até LF é o final, que é o LF menos LI, certo? Então, nesse caso, sempre na linguagem C, ele começa o primeiro índice em 0 e o último índice vai até o tamanho menos 1. Tudo bem? Certo, gente? Bom, então note que na linguagem C, sempre o primeiro índice vai ser 0 e segue na sequência, 0, 1, 2, 3, até o tamanho máximo, né, até a quantidade menos 1. Sempre o último é a quantidade menos 1. E nesse caso é o limite final menos o inicial. Isso vai dar o tamanho. Então esse é um ponto que eu chamo a atenção para vocês, não confundam, né? Então é um ponto de bastante confusão, não confundam esses intervalos. Sempre na linguagem C começa em 0 e você só se preocupa com a quantidade. Então o que você informa aqui é a quantidade de elementos do seu conjunto. E na hora de acessar esses elementos, a contagem dos índices vai de 0 até essa quantidade menos 1. Então, no nosso vetor que nós temos, né? Como que nós referenciamos o vetor? Como que nós acessamos o vetor, né? Então, para nós acessarmos uma variável qualquer, nós acessamos a variável pelo nome da variável. Então, quando nós colocamos o nome da variável, o que que acontece? O próprio na hora de interpretar, né, o acesso ao nome da variável, né, é como se eu fosse na memória e lesse o conteúdo do endereço de memória que está associado àquele nome. De maneira similar acontece quando eu tenho um vetor, né? A única diferença é que para acessar o vetor, além do nome, nós iremos colocar entre colchetes qual que é o índice associado ao elemento que nós estamos interessados. Então, se nós estivermos interessados no terceiro elemento do conjunto, nesse caso é o elemento de número 3, aqui de acordo com o índice do pseudocódigo, e no correspondente da linguagem C, né, ele vai ser o de número 2, dado que começa em 0. Então, para acessar esse elemento, eu vou fazer o quê? O nome dele, entre colchetes, o número dele, qual que é o índice associado a ele dentro do meu conjunto. Na linguagem do pseudocódigo, nesse caso, seria o número 3, na linguagem C seria o número 2, certo? Se eu quero atribuir algum valor, certo, a esse elemento. Então, lembra que aqui é como se eu tivesse 4 variáveis, né? Quando eu tenho um vetor de 4 notas, é como se eu tivesse 4 variáveis. A única vantagem do vetor é que você não precisa ter um nome distinto para cada variável. Todas têm o mesmo nome.
ok? Então, como se ao invés de colocar nomes distintos, nós temos um único nome e esse índice é um número que vai servir para acessar cada uma dessas variáveis. Se eu quero atribuir um valor dessas variáveis, tranquilos, eu vou colocar nota, que é o nome do vetor, nome do conjunto, entre colchetes, o índice do elemento que eu quero acessar, né, nesse caso que eu quero atribuir algum valor, e seguido do comando de atribuição. Nesse caso, ó, seta 6, eu estou atribuindo o valor 6 ao terceiro elemento do conjunto. Na linguagem C correspondente, né, é o nome da variável entre colchetes, o número do índice, né, que nesse caso é 2, igual a 6. Eu estou atribuindo o valor 6 para essa variável, para o terceiro elemento, né, desse conjunto chamado notas. Se eu quero atribuir o valor 4, né, outro exemplo aqui, a primeiro elemento do conjunto. Então, nota, entre colchetes 1, está sendo atribuído, né, seta 4, ponto e vírgula. Estou atribuindo o valor 4, né. Na linguagem C, nota entre colchetes 0, porque começa em 0, igual a 4. Bom, se eu quero fazer uma expressão algébrica, aritmética, seja lá qual for, né, usando os elementos do meu conjunto. Então, imagina que eu quero armazenar no segundo elemento, quero que o segundo elemento seja a soma do primeiro e do terceiro. Então, a única coisa que vai mudar é como se eu tivesse 3 variáveis, né, fazendo a soma normalmente, a única coisa que vai mudar é a forma de acessar essas variáveis. Como todas têm o mesmo nome, eu só vou colocar o colchetes para identificar os índices de cada uma delas. Então, nesse caso, ó, nota colchete 2 está dizendo que eu vou atribuir o valor da minha expressão ao segundo elemento do meu conjunto, né, chamado notas. E o que vai ser o valor que vai ser atribuído? Vai ser o valor que vai ser lido, o conteúdo que está do primeiro elemento, né, na primeira nota, que nesse caso é o 4, mais o conteúdo que está no terceiro elemento, que nesse caso é o 6. Então, 4 mais 6 vai dar 10 e vai colocar aqui como armazenar o resultado na posição, no segundo elemento, que é o de número 2. Em linguagem C, né, eu tenho que corrigir aqui é o número 1, certo? Em linguagem C, o que nós temos é que nota entre colchetes 1, nota entre colchetes 1 vai ser igual a nota 0 mais nota entre colchetes 2. E nesse caso, eu estou fazendo a operação correspondente. Preciso colocar um número aqui entre colchetes? Não. Não preciso necessariamente colocar um número, certo? O índice que acessa a posição do elemento dentro do meu conjunto, ele pode ser tanto uma variável quanto uma expressão. Então, o valor do índice aqui, ó, ele pode ser tanto uma variável, por exemplo, ó, criei uma variável com o nome índice, ele recebeu, estou atribuindo o valor 4 a essa variável, em seguida eu acessei um elemento do conjunto correspondente ao valor dessa variável índice. Então, nesse caso, como o índice tem o valor 4, o valor dessa variável aqui vai ser substituído no lugar do índice, e eu vou acessar o índice com exatamente esse número. Nesse caso, é o índice de número 4. Certo? A única coisa que tem que tomar cuidado, né, é o seguinte, pode ser uma variável, só que os índices dos elementos de um conjunto são valores do tipo inteiro. Então, não daria, por exemplo, para você colocar aqui entre colchetes uma variável do tipo real, né? Então, o fato do índice poder ser uma variável, ele pode ser uma variável, mas não aceita qualquer tipo de variável. Tem que ser uma variável, nesse caso, né, do tipo inteiro, dado que o índice de um elemento de um conjunto, ele é um valor inteiro, ok? Na linguagem C, né, similar, né, então tem uma variável aqui que eu chamei índice, ele vai atribuir o valor 3, e eu falei que o nota na posição desse índice vai ser igual a 8, eu estou atribuindo o valor 8 aqui, ó. Poderia ser uma expressão do tipo, vamos colocar aqui do lado, então poderia dizer nota na posição índice
índice vezes 2. Então, eu tenho uma expressão aqui, né? Eu poderia fazer algo parecido com isso. Índice ou índice dividido por 2, se eu pegar a divisão inteira, índice dividido por 2, o valor do índice está como o valor de 3 aqui na linguagem C, né, ou 4 no pseudocódigo, dividido por 2 vai dar 1 na linguagem C, que é essa posição aqui, ó, ou vai dar 2 no pseudocódigo. Eu falar que eu tenho o valor 5, significa que eu vou pegar esse elemento, né, que é o de número 1, é o primeiro, ou de número 2 no pseudocódigo, mas é o segundo elemento do conjunto, e vou atribuir o valor igual a 5. Então, não precisa ser uma variável ou uma constante, né? Pode ser uma expressão, de maneira mais genérica, que tem ali entre colchetes, e isso vai funcionar a mesma coisa, tomando cuidado que o valor resultado, né, dessa expressão, ela tem que ser do tipo inteiro para você poder fazer o acesso correto, certo? Se for do tipo float, como que eu vou acessar um elemento de número 1.5, né? Não tem esse elemento no meu conjunto. Vamos ver se vocês estão acompanhando, né? Então, imagina que eu quero escrever um algoritmo para ler um conjunto de 100 notas e armazená-las em um vetor denominado nota, certo? Eu quero imprimir as notas armazenadas nesse vetor. Como que nós podemos fazer isso? Bom, vou fazer o pseudocódigo primeiro, pode ser? Depois a gente faz em linguagem C. Bom, a pseudocódigo já chama atenção, né? Eu estou fazendo o vetor, mas ainda no Portugal não está implementado suporte a vetores ainda. Eu estou desenvolvendo essa parte, certo? Então não vai dar para testar. Dá para implementar, mas não dá para testar com vetores. Mas no pseudocódigo a gente tem que fazer, né? Declarar primeiro o tipo, né? Então o tipo, vou chamar aqui de vnotas. Vem a palavra tipo, seguido do nome do tipo, que é o identificador do tipo, seguido do igual. Nesse caso, como ele é um vetor, vai vir a palavra vetor, certo? Seguido do intervalo entre colchetes, pode ser de 1 até 100, ok? D real, que é o tipo que a gente quer para armazenar os valores das notas. Se eu quiser declarar a variável, né, eu vou declarar como tipo agora da minha variável, o tipo dela é o tipo vnotas, seguido de 2 pontos, seguido do nome da variável, que é nota, certo? Bom, então, se eu tenho, né, um conjunto de variáveis que eu preciso armazenar, né, já vimos que é inviável associar um nome para cada variável. Então, se nós quisermos associar, nesse caso, o que nós temos que fazer? Associar várias variáveis ao mesmo nome. Para quem faz isso, é um tipo de dado, né, que é uma variável composta homogênea, unidimensional, nesse caso, um vetor. Certo? Se eu quero ler as informações para armazenar nessas variáveis, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ler, né, nota a nota. Então, eu vou ler a nota, a primeira nota. Então, para acessar a primeira nota, o nome da variável, que nesse caso chama-se nota. Essa variável não é uma variável simples, então, para eu ler essa informação, eu preciso indicar qual que é o elemento, certo? O elemento simples dentro dessa variável composta. Eu vou identificar com entre colchetes o número do elemento. Então, é a primeira nota. Vou ler a segunda nota. Vou ler a terceira nota, né? E assim por diante até a 100ª nota. Ok? E depois nós vamos escrever, né? Então, vamos escrever a primeira nota. Vou escrever a segunda nota. Então, o objetivo é simplesmente ler e exibir, né? É isso que pede o nosso algoritmo aqui, né? Escreva o algoritmo que leia um conjunto de 100 notas, armazene em um vetor e imprima esses valores. Então, simplesmente eu estou lendo, armazenando e escrevendo. Bom, fica meio inviável fazer da forma que nós estamos fazendo aqui, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma repetição, né? Tá vendo? Nós estamos repetindo a mesma instrução de leitura ou de escrita, nesse caso, para os diferentes elementos do meu conjunto. Então, para nós resolvermos, simplificarmos isso, né, se nós temos uma ação que ela é repetida, nós podemos usar um comando de repetição. Qual que é o comando de repetição indicado nesse caso? Qual estrutura de repetição é a mais indicada para esse cenário aqui, para lidar com esse caso que eu quero ler os elementos de um conjunto?
representado por um vetor nesse caso. Para, né, o mais indicado, né, o comando mais indicado seria o de repetição contada, porque eu tenho uma contagem para os elementos do meu conjunto. Eu tenho o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e assim por diante. Então, para fazer essa leitura dessa forma aqui, o que eu estou fazendo, ela fica inviável, porque ela fica, mesmo que agora eu resolvi aquele problema de não ter que declarar 100 variáveis, né, estou declarando uma única variável, que nesse mesmo nome de variável eu tenho 100 variáveis simples associadas, então todas estão associadas ao mesmo nome, então não tenho mais 100 nomes distintos. Se eu quiser manipular uma quantidade alta, né, de variáveis, né, ou uma variável composta, variáveis que representam um conjunto, né, como é o caso de um vetor, é interessante que você use o comando de repetição, certo? Mais especificamente, o mais adequado é uma repetição contada, que é a estrutura para, né? Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de conjuntos, de elementos do conjunto, que ela é contável. Primeiro, segundo, terceiro, até o centésimo. Então, nesse caso, eu posso substituir, né, essa sequência de ações por essa estrutura mais simples aqui, ó. Então, para, lembra o comando para, necessita de uma variável de controle, então uma variável de controle nesse caso é a variável i, indo de 1 até 100, eu estou lendo a nota de número i, então o índice, a variável i, ela está sendo usada como índice para identificar o número do elemento que eu quero fazer a leitura, acessar aqui no meu vetor, certo? De maneira similar eu fiz aqui embaixo, né, declarei uma variável de controle j e fiz a mesma coisa, ok? Bom, note o seguinte, que essas variáveis i e j, nesses casos específicos meu aqui, ó, eles são apenas índices. Ele assume um valor que o quê? Que junto com o nome da variável vai formar a minha variável indexada. Se eles são apenas índices, como é esse caso, eu não preciso ter duas variáveis distintas para cada vez que eu for acessar o meu vetor, né, o meu conjunto, a minha variável indexada. Eu posso usar a mesma variável. Então, eu poderia aqui, ó, definir um tipo inteiro, né? Então, é importante que essa variável seja do tipo inteiro, porque o índice ele é do tipo inteiro. Então, qualquer variável do tipo inteiro pode ser usada para fazer esse papel. Inclusive, pode usar a mesma variável, tanto para quantas vezes eu for acessar os elementos desse conjunto. Então, nesse caso, né, uma solução possível é o que está exibido aqui nesse slide. Então, nós temos, declaramos, né, o tipo de dado conjunto de notas, que é um conjunto de 100 valores reais, de tipos reais. Declaramos a variável, né, desse tipo, uma variável que é um vetor de notas. Então, aqui, esse nome de variável agora ele não está associado a um único valor, mas a um conjunto de 100 valores do tipo real. E para acessar cada um deles, eu coloco o nome dessa variável seguido entre colchetes do índice do elemento que eu quero acessar. Declarei aqui um inteiro k que vai ser usado como controle dentro do meu comando de repetição para acessar cada elemento do meu conjunto. Eu tenho dois laços de repetição aqui, né? Que é esse primeiro, né? Está fazendo a leitura das notas, então tem um primeiro laço de repetição para fazendo a leitura de todas as notas, e tem um outro laço de repetição aqui, fazendo a escrita das notas, imprimindo os valores das notas na tela, né? Importante aqui nesse caso, gente, ó, se eu quero ler todas as notas, armazená-las e depois imprimi-las, né, que é o que está pedindo na tarefa, né, nesse exercício, note o que está escrito aqui na descrição. Escreva um algoritmo para ler um conjunto de notas, armazená-las e imprimir as notas. Ou seja, para primeiro eu ler, depois armazenar e depois imprimir. Nesse caso, da forma como está sendo solicitado, é importante você não usar o mesmo laço de repetição. Porque uma coisa que vocês poderiam ficar tentados a fazer é coloca no mesmo laço de repetição, leia a nota K e escreva a nota K. O resultado disso ele é diferente, né? Então, se você pensar no que vai ser exibido na tela, né, a cada nota que você vai ler, ele vai imprimir, certo? É diferente de que você imprimir todas de uma vez depois. Então, tem o correspondente aqui na linguagem C, né? Podemos até implementar, vamos implementar o correspondente na linguagem C. Então, na linguagem C, como seria, né? Então, vou criar um novo aqui.
Na linguagem C. Lembra que na linguagem C, né, a primeira coisa é incluir as nossas bibliotecas, né? É o jogo da velha include. A biblioteca mais padrão, né, que tem os comandos de leitura e escrita, é a stdio.io.h. Coloco entre sinal de maior e menor, certo? O correspondente ao início e fim é int main, abre chaves, e o correspondente ao fim é o return 0, fecha chaves. Tudo bem? Bom, na linguagem C, a declaração de variáveis é um pouco diferente. Não preciso declarar o tipo e depois declarar a variável. Como que nós fazemos? Nós declaramos da maneira tradicional. Então, como para declarar uma variável na linguagem C, nós fazemos o tipo, nesse caso eu vou colocar como double, né? O nome da variável, eu vou chamar de nota. Entre colchetes, eu vou indicar a quantidade de elementos que eu quero no meu conjunto. Então, nota não é mais uma única variável, mas um conjunto de elementos do tipo double, né, do tipo real. Então, aqui eu vou colocar quantidade, eu quero no máximo 100, né, que são 100 notas, eu vou colocar 100 entre colchetes aqui, ó. Tudo bem? Bom, para ler essas notas, eu vou usar uma estrutura de repetição por contagem, né? Então, a repetição por contagem, eu preciso de uma variável para fazer o controle, né? O controle de cada vez da contagem das repetições. Então, vou declarar uma variável aqui, ó, inteiro i, um int i, né? Para fazer esse controle, ok? Então, como que nós vamos fazer a leitura de todas as variáveis? Nós fazemos da seguinte forma, né? Então, para, né? Que é o comando for, a variável i, começando o meu primeiro elemento do meu conjunto. Na linguagem C, o primeiro elemento sempre é o de número 0, certo? Então, no i começando em 0, eu vou repetir a ação, essa ação, enquanto a seguinte condição for satisfeita. O valor desse índice i for menor do que 100. Não coloca igual, né? Porque na linguagem C significa o quê? Que eu tenho os valores os elementos, né, do meu conjunto, sendo o primeiro o nota 0 e o último o nota 99, que é o tamanho menos 1, certo? Então, essa variável i, eu vou repetir ela para todos os índices começando 0, 1, 2, 3 até 99. Então, enquanto for menor do que 100, eu vou fazer alguma coisa. Chegou em 100, eu vou parar, certo? E vou dar um passo de 1 em 1. Passo de 1 em 1, posso colocar um mais aqui, ó. Certo? Bom, para ler um determinado valor, né, nós usamos o comando scanf, né? Então, o comando scanf tem a seguinte sintaxe. Scanf, o formato, né? O formato aqui, note que eu estou lendo variável a variável. Eu não estou lendo elemento a elemento dessa variável composta, e não todos de uma vez. Cada elemento dentro dessa variável composta é do tipo double, né? Então, ela é um tipo real, nesse caso, com uma precisão um pouco maior, né? Para ler um tipo double é %lf, esse é o tipo dele, certo? Seguido, né, do nome da variável, do endereço da variável que eu vou colocar. Vou armazenar essa informação. Aqui um detalhe importante, né? Na linguagem C, para identificar o endereço, a gente coloca o E comercial. Vocês lembram quando a gente tinha lá um caractere ou 2 e mais caracteres? Então, quando tinha um caractere, a gente colocava o endereço do, sei lá, do nome da variável que era de um caractere, por exemplo, o endereço do sexo. Agora, se era mais do que um caractere, a gente colocava simplesmente o nome, né? Nesse caso aqui, ó, como ele é um único elemento, eu vou colocar o quê? Vou colocar o endereço daquele elemento. O endereço daquele elemento é o endereço do nota, que é o nome da variável, entre colchetes e o número dele. Certo? Tudo bem? Então, a diferença lá, quando tem 2 ou mais, é que eu estou informando o nome da variável e não um elemento específico. Então, por quê? Porque o comando scanf, quando ele é do tipo caractere, ele tem um formato específico para lidar com o fato de eu ter um conjunto e não um único elemento.
Porém, isso é só para o comando, para o tipo caractere. Então, para o tipo double, não tem esse formato aqui, não tem uma formatação, um código de formato que indique, ó, eu quero que você leia para mim um conjunto de números reais. Então, como ele não tem, você tem que ler elemento a elemento. Então, aqui nesse comando, dessa estrutura de repetição, nós estamos fazendo a leitura das notas, né? Para fazer a impressão das notas, nós vamos fazer algo parecido, né? Então, para o comando for, né? O índice I começando na primeira posição, na linguagem C, o primeiro elemento do meu conjunto, quando é vetor, é o 0, não esquece disso. Enquanto ele for menor ou igual, né, então a condição é que ele seja menor do que 100, eu vou incrementar com um passo 1. E o que eu vou fazer? Eu vou imprimir, né, printf, o formato, que é o %ls, que é o formato para o tipo double, vou pular uma linha, né, barra n, e o nome da variável seguida do índice dessa variável. Tudo bem, gente? Tranquilos? Eu vou reduzir aqui esse número de notas para nós podermos executar esse código, né? 100 notas é muito, certo? Então, eu vou colocar um número um pouco menor aqui para nós podermos testar. Na linguagem C, isso aqui dá para testar. Então, eu vou colocar aqui 5 notas, tudo bem? Então, vou colocar aqui 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu vou inserir, né, como valores de entrada esses 5 valores aqui. E ele vai imprimir aqui exatamente esses valores. Então, vou ter que reduzir aqui também para 5 e aqui para 5. Se tiver tudo certo. Tá lá, né? Então, ele leu cada um dos valores e imprimiu cada um dos valores lidos aqui nas suas posições correspondentes. Tudo bem, gente? Bom, então eu tenho aqui o correspondente, né, da linguagem C desse programa, que faz a leitura de 100 valores de nota e depois faz a escrita dos 6 valores de nota. Na linguagem C, o negócio interessante é o seguinte, que isso é uma boa prática que eu recomendo que vocês façam, né? Então, note que eu vou até voltar, né, naquele código que nós estávamos, as notas, né? Então, note o seguinte, o outro ponto seguinte da linguagem, da linguagem C, né? Você está vendo que esse 100 aqui, ó, ele está repetido em várias partes do seu código, né? Por quê? Porque você tem o tamanho 100, cada vez que você vai manusear, você tem que ficar colocando esse tamanho, tá vendo? Certo? Uma coisa que é interessante é você fazer o seguinte, você declarar uma constante. Então, na linguagem C, você tem a possibilidade de declarar constante, associar um valor constante a um determinado nome. Isso pode ser feito da seguinte forma, ou com o jogo da velha define, o espaço, o nome da constante, espaço, o valor da constante, ou com a seguinte sintaxe, const int, o nome, espaço, nome da constante, espaço, max. Você não está declarando uma variável, você está dizendo o seguinte, você está associando um valor, que é a constante, certo? A um dado nome, é isso que você está fazendo. Por que isso é interessante? Então, imagina que eu vou declarar agora, né, eu quero que o meu vetor tenha 100 posições. Se nós quisermos reduzir para 10, o que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui, tanto no momento da declaração da variável, quanto em todos os laços que a gente usar nessa variável e reduzir o valor para o valor que a gente quer. Imagina que você tem um código que é muito grande, vai ficar inviável você ficar procurando todos os pedaços do seu código que você tem um valor associado à quantidade de elementos do seu vetor. Então, uma forma um pouco melhor de se fazer isso é você declarar, associar esse valor, que é um valor constante, a um determinado nome. Então, na linguagem C, você pode fazer da seguinte forma, jogo da velha, a palavra define, ele está dizendo defina, espaço, um determinado nome, nesse caso eu falei max, está falando, defina o nome max com o seguinte valor constante. Nesse caso, eu associei 10. E todo lugar que você quiser remeter a esse valor, que é o número, quantidade de elementos do meu vetor, que é 10, você vai colocar o nome dessa constante. Por que isso é interessante? Porque se eu quiser passar agora de 10 para 100, é só eu mudar o valor lá em cima numa única linha, que é essa constante. Se eu quero passar para 1000, eu mudo nessa única constante. Não preciso alterar nada no restante do meu código. Certo?
Então, como uma boa prática de programação, recomendo que vocês façam isso. Sempre que vocês tiverem que declarar um vetor, né, na linguagem C, definam uma constante usando esse comando aqui, ó, jogo da velha define, o nome da constante e o valor da constante, e o tamanho da constante você vai acessar e vai colocar como sendo esse nome. Para caso você queira alterar, né, você colocou um valor que alterar depois, é só mexer aqui em cima, né, nós só muda aqui em cima. Então, por exemplo, eu vou colocar 5 valores aqui, vou testar com 5 notas. O que vai acontecer? Então, tá lá, vou colocar 5, 4, 3, 2, 1. Se eu executar, imprimiu 5 valores. Se eu quero passar para 7 valores, só mudei ali o 7, ó, vou colocar mais 2 valores aqui, ó. 0 menos 1.0. Olha lá, passou para 7 valores. Bom, uma coisa ainda mais legal, né, que vocês podem fazer. O primeiro ponto é esse, definir uma constante, associar uma constante a um determinado nome. Para caso você precisar mudar uma constante, você muda em um único lugar no seu código, que é no lugar que você declarou essa constante. Certo? Isso facilita muito se você quer alterar a quantidade de elementos de um vetor, por exemplo. Certo? Agora imagina que eu não sei ao certo, né? Então imagina que eu tenho 100, eu tenho salas que tem no máximo 100 alunos, tudo bem? E eu não sei ao certo quantos alunos tem numa sala específica. Então imagina que no nosso campus, né? Nós temos diferentes turmas, tem turmas com 30 alunos, tem turmas com 100 alunos, tem turmas com 4 alunos. Se eu quero fazer o mesmo programa, certo? O mesmo algoritmo, lidar com todos esses cenários, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir a informação da quantidade de alunos que tem na sala. Certo? Então, imagina que eu tenho 5 alunos na sala, então, ao invés de eu acessar... Note que isso aqui é um laço de repetição, né? Uma estrutura de repetição, que ela vai repetir enquanto o valor for menor do que um máximo. Mas se eu tenho uma quantidade inferior a essa quantidade máxima, eu posso usar uma variável para ler essa informação. Então, imagina que eu vou declarar uma variável aqui que eu chamei de n, onde n é o número de alunos que tem na minha turma específica. Então, eu posso ler essa informação. Ó, scanf, para ler é a variável, %d, do tipo inteiro, o endereço de n, certo? E nesse caso, eu posso trocar, ao invés de usar o max, eu posso usar o valor da quantidade que eu tenho na minha variável n. E dessa forma, o que acontece? Eu estou dizendo que o meu usuário vai fornecer para mim a quantidade de elementos que ele quer usar, certo? No escopo do meu algoritmo. Então, se o meu algoritmo ele lê notas e imprime notas, se eu peço para o usuário quantos alunos tem, ele vai lidar só para esse cenário, para essa quantidade de alunos. Porém, existe um máximo, isso é importante, né? Não pode extrapolar a capacidade máxima. Então, o máximo é 100. Então, se eu pedir para o usuário quantos alunos tem, eu estou pedindo exatamente essa informação. Estou pedindo aqui 5, né? E vou imprimir 5 valores. Por exemplo, 7, 8, 9, menos 7, menos 1, 2, 1.0. Ó, tenho 5 valores que eu estou pedindo aqui, ó. Nesse caso, apesar da minha variável, certo, vetor notas, ele ser um vetor que armazene até 100 elementos, eu estou pedindo para o usuário que fornecer para mim quantos elementos tem no cenário dele. Então, no cenário dele tem somente 5, certo? Tem 5 alunos na turma. Então, a primeira informação que ele está fornecendo de entrada para mim é exatamente essa quantidade. Feito isso, eu posso usar esse valor para controlar a quantidade de repetições que eu vou fazer nas minhas estruturas de repetição, certo? E nesse caso, eu vou repetir somente para essa quantidade. Então, se eu executar aqui, ó, ele vai executar, tá vendo? Já mostrou aqui, ó, as 5 notas que eu tenho. Se eu tenho mais do que 5 notas, eu vou colocar agora aqui, ó, vou colocar o usuário tem 8 notas. Então, eu tenho outras notas aqui, ó. Vou colocar mais 3.
executou aqui para 8 notas, certo? Então, duas boas práticas aqui na sua programação. Primeiro, o valor, que é a quantidade máxima, atribua esse valor, que é um valor constante, a um nome que você define, né? Com essa sintaxe aqui em cima. Jogo da velha define um nome, certo? E o valor associado a esse nome. Todo lugar do seu código que tiver esse nome vai ser substituído pelo valor associado. Se você quer trocar esse valor, fica muito mais fácil você trocar em um único lugar. Bom, se você tem um cenário onde a quantidade de elementos ela varia, então você tem o quê? Além de ter o máximo, então nesse caso nós temos a quantidade máxima, que é 100, mas eu não vou precisar usar a 100 num dado momento, vou precisar somente de algumas delas. Essa quantidade pode ser lida, pode ser fornecida pelo nosso usuário que vai fazer, né, vai usar o nosso programa. Então, nós podemos pedir essa informação. Ó, quantos alunos tem na sala? Ele está dizendo, tem 5. Se tem 5, esse valor que vai ser fornecido pode ser usado para controlar as repetições nos nossos laços de repetição. Toma cuidado, o máximo é 100. N é a quantidade que você quer usar dentro desse 100, mas 100 é o limite. Então, se o usuário disser aqui, ó, eu quero usar 1000, vai dar problema no seu código. Por que vai dar problema? Porque o seu código pode até funcionar, certo? Só que quando você está funcionando com 1000, você está dizendo o seguinte, ó, acessa para mim o elemento de número 1000. Se eu quero acessar o elemento de número 1000, lembra lá dos nossos escaninhos que está mostrado aqui, ó. Então lembra que uma variável do tipo vetor é como se fosse um escaninho, né? Exatamente dessa forma aqui, ó. Se tem um número do índice que é maior do que a capacidade máxima que você tem, significa o quê? Que ele vai permitir o acesso, porque dentro da sua memória pode ser que ele exista, mas significa que você está acessando não a sua variável nota, mas você está acessando o escaninho de outras variáveis. Certo? Então, uma coisa que vocês devem evitar ao máximo, que vocês têm que se atentar bastante. Se você trabalha com um elemento do tipo vetor, você tem que garantir que os índices são índices que pertencem ao seu conjunto, ou seja, que vão do valor 0, no caso da linguagem C, até o tamanho máximo. Se vocês acessarem uma capacidade maior do que a máxima, pode ser que funcione o seu código, compile, vamos dizer assim, o código rode, execute, mas o comportamento ele é errado. Então, pode ser que muitos de vocês lá no Judge, professor, meu código, eu testei no code teste, funciona, coloquei lá no Judge e não funciona. Um dos problemas pode ser esse, que você está acessando um elemento e você não disse que ele existe. Se você acessar um elemento que não existe, é como se você acessasse uma sujeira de memória. É como uma variável não inicializada da memória, certo? Pode ser que ele funcione, tem alguma coisa lá, mas ele não é um elemento válido. Uma cadeia de caracteres é exatamente um vetor de elementos do tipo caractere. E você pode manusear, certo? Da mesma forma como você manuseia um vetor. Então, por exemplo, da mesma forma que nós lemos, né, no nosso programa anterior, nota a nota, e nós podemos mudar cada valor de nota de maneira independente, quando nós trabalhamos com um caractere, então, por exemplo, aqui caractere nome, nós podemos manusear cada caractere. Então, o exemplo que eu foi, então imagina que eu pedi um nome, né, aqui Jurandir 1, 2, 3, certo? Para ler essa cadeia de caracteres, né, um tipo caractere, nesse caso a gente usa o comando scanf. O scanf tem um formato específico para ler conjunto de elementos caracteres, que é o %s, certo? E nesse caso ele não exige, né, aquele E comercial, porque quando eu uso esse formato, eu estou dizendo leia um conjunto de elementos, por isso que não uso o E comercial, certo? E não um único elemento. Se eu quiser manipular, né, alguns elementos desse conjunto, eu posso, porque esse conjunto de elementos é um vetor da mesma forma como se fosse um vetor de números inteiros ou números reais. Então, imagina que eu quero mudar, né, eu vou ler o meu nome, eu vou imprimir ele aqui, ó. Vou ler e imprimir o nome.
Então, um programa bem simples, ele lê uma string, né, uma cadeia de caracteres e imprime. Tá lá, imprimiu, certo? Após a impressão, eu quero mudar, eu quero pegar ali aonde está escrito RAN, que são os elementos de número 2, 3 e 4, eu quero colocar o valor X. Então, como nós podemos fazer isso? Da seguinte forma, né? Manipular como se fosse manipulação de elementos de um vetor. Então, eu quero pegar dos elementos indo do 2, que é o primeiro, certo? E terminando no 4, que é o último. Agora tenho igual, porque eu quero manipular elementos que estão do 2, que é o primeiro, até o 4, inclusive o quarto elemento, certo? Indo do passo 1, eu vou substituir, né, o valor desse elemento. Então, esse elemento é acessível da seguinte forma: o nome da variável, né, e o índice do elemento que eu tenho dentro dessa variável. Então, um char nome 10 é a mesma coisa que um conjunto de 10 caracteres. Eu vou atribuir o valor x, né? Então, lembra que na linguagem C, quando eu tenho um único caractere, eu uso aspas simples, né? E não aspas duplas, para definir um valor constante. Se eu imprimir agora, né, o valor dessa mesma variável aqui, ó. Olha lá, ó. Então, eu li ela como sendo com RAN e eu manipulei um trecho, que são algumas variáveis, né? Como se fosse tipo uma manipulação de um vetor. Um tipo caractere, quando tem 2 ou mais caracteres, para a linguagem C, é exatamente como se fosse um vetor de caractere, certo? De elementos de um único caractere. A única diferença que tem extra é que os comandos de leitura e escrita definem um formato específico para lidar com um conjunto de caracteres, que é o %s, mas só para caracteres. Para tipo inteiro, para tipo real, não tem. É elemento a elemento que vocês têm que lidar. Então, tem aqui a questão do máximo, né, que eu mencionei para vocês. Então, sempre procure usar, né, definir o tamanho do seu vetor, né, lá fora do main, né, usando esse sintaxe aqui, ó. Jogo da velha define, espaço, o nome da constante, espaço, o valor da constante. Isso vai simplificar para vocês fazerem alterações no seu código, alterações futuras, se vocês precisarem fazer alterações. Bom, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então, imagina que eu quero escrever um algoritmo para ler um conjunto de 100 notas, armazenar em um vetor denominado nota e calcular a média aritmética dessas notas e mostrar as notas que estão abaixo da média, que é exatamente aquele problema, né, aquele exercício inicial que nós começamos, né, na hora que a gente começou esse assunto. Como que nós podemos fazer isso? Bom, então tá aqui no pseudocódigo, né, como que seria, né? Então lá no pseudocódigo nós havíamos feito com aquela leitura dupla das notas, né? Então vamos voltar para vocês verem. Então, esse era o que nós havíamos feito primeiro, né? A única coisa que muda desse, né, é que eu vou colocar o vetor agora aqui dentro. Então, para colocar o vetor, o que nós fazemos? Ao invés de nós termos uma única nota, uma única variável, né, com um único valor de nota, nós vamos trocar essa variável por um conjunto de elementos de nota. Isso vai permitir que eu leia uma única vez, cada uma delas, certo? E na hora de avaliar se é maior ou menor do que a média, eu não vou precisar mais fazer essa leitura extra que eu estou fazendo aqui, ó. Então, o código é exatamente igual, né? A gente vai fazer na linguagem C, mas no pseudocódigo é exatamente igual. Então, eu declarei o meu tipo notas, né? Que é um vetor de notas. Tá aqui, ó. Declarei duas variáveis, né? Para calcular a média. Para calcular a média eu preciso da soma. Declarei um vetor de notas após declarar o tipo, né? Então tem um primeiro laço de repetição aqui para fazer a leitura das notas. É isso que eu estou fazendo. Tudo bem? Tem um segundo laço de repetição, onde eu calculo a média. Então eu vou iterar por cada valor de nota e estou somando ela para
ter a soma total. Uma vez tendo a soma total, eu calculo a média, que é a soma dividido pela quantidade. E no final aqui, ó, eu tenho um outro laço que está simplesmente imprimindo, verificando as notas que estão abaixo da média e imprimindo essas notas, né, caso estejam abaixo da média. Tudo bem? Bom, como que seria então na linguagem C, né? Então vamos lá. Então começamos, né, com jogo da velha, include stdio.h entre sinal de maior e menor, então, incluindo a biblioteca para manipulação escrita e leitura, né, de valores, né, printf, scanf, int main, abre e fecha parênteses, abre colchetes, representa o início, return 0, ponto e vírgula, representa o fim. Então, eu quero ler um conjunto de 100 notas. Então, eu vou precisar de uma variável, certo? Do tipo conjunto, nesse caso, um vetor de 100 valores. Então, eu vou declarar essa variável aqui, ó, double nota com uma determinada quantidade. Então, como boa prática, o que a gente falou, essa quantidade a gente vai colocar como se fosse uma constante. Então, definir aqui como max e vou definir uma constante chamada max, que tem o valor 100, que é a quantidade máxima. Além dessa variável, o que eu vou precisar? Então, como eu quero imprimir as notas que estão abaixo da média, a média, as notas abaixo da média, eu vou precisar, além de armazenar as notas, armazenar o valor da média, né? Para poder calcular a média. Então, vou criar uma variável aqui para conter o valor da soma e o valor da média para poder ser calculado. Bom, preciso de uma variável de controle para fazer o controle. Então, lembra quando a gente trabalha com um vetor, o melhor jeito de manipular o vetor é usando uma estrutura de repetição por contagem. Uma estrutura de repetição por contagem requer uma variável de controle. Eu chamei essa variável i para fazer o controle das contagens dentro dessa estrutura. Bom, então eu vou ler, né, as variáveis usando uma estrutura de repetição para, né? Então, for, valor inicial, sempre no caso da linguagem C começa em 0, né? Os índices dos elementos. Vou parar no meu valor final menor do que o máximo, né? Indo de passo 1. Vou ler elemento a elemento. Para ler, eu vou usar o comando scanf, né? Que faz a leitura. O formato do tipo double é %lf, seguido do endereço da variável. Nesse caso, o endereço da variável composta é endereço de nota. Se eu quero um elemento dessa variável composta, entre colchetes, o número desse elemento, que nesse caso ele é o de número i. E nesse ponto eu terminei de fazer, estou fazendo a leitura de todos os valores de notas, né, de todos os elementos de nota. Se eu quero calcular a média, eu vou fazer o quê? Então, eu vou inicializar a soma como sendo 0, certo? E a média é o valor da soma pela quantidade. Então, eu vou começar a soma como sendo 0 e vou somar elemento a elemento, né? Então, pegando elemento a elemento, para acessar elemento a elemento, vou usar uma estrutura de repetição para, né? Começando em i e vou repetir enquanto for menor do que esse valor máximo, indo com o passo 1, i mais mais. O valor da soma vai ser o quê? O valor que já tem na soma, somado com o valor de uma determinada nota. Então, da iésima nota nesse caso. Então, nesse ponto aqui de código, nessa estrutura de repetição, eu estou somando todas as notas, né, que foram fornecidas aqui durante esse processo de leitura. Ao somar todas as notas, eu posso calcular a média. A média nada mais, nada menos é do que a soma dividido pela quantidade. Nesse caso, a quantidade ela é pré-estabelecida, que é esse valor máximo. Olha a importância aqui de definir essa constante aqui, esse define max aqui, ó, certo? Então, todo lugar aqui está com um valor max, que se eu quiser trocar depois, é só eu mudar aqui nesse ponto aqui em cima no meu código. Após isso, eu quero imprimir o valor da média, né? Então, para imprimir, eu vou usar o printf, o formato %f, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, média igual %lf, que é o double barra n, pulei de linha, o valor da média. Além de imprimir o valor da média, né, eu quero imprimir os valores das notas que estão abaixo da média. Então, para fazer isso, nós vamos fazer o quê? Temos que
percorrer, né, elemento a elemento do nosso conjunto, usando uma estrutura de repetição do tipo para. Então, for i igual a 0, i menor do que max, i mais. Se o elemento for abaixo da média, né, então, if nota i for menor do que a média, nós vamos imprimir esse elemento. Printf, %lf, vou pular de linha, o valor dessa nota, né? A iésima nota. E isso finaliza o processo, né? Então, está aqui o nosso algoritmo que faz exatamente isso. Então, nessa primeira estrutura de repetição, nós estamos lendo todos os valores de nota. Nessa segunda estrutura de repetição, nós estamos somando todas as notas e, em seguida, calculando a média. E aqui, nessa última estrutura de repetição, nós estamos verificando nota a nota aquelas que são menores do que a média e imprimindo as que forem menores do que a média. Então, vou reduzir aqui 10, 100 é muito, né? Vou colocar aqui como sendo 5, só para poder testar para vocês verem, né? Então, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 dividido por 5 dá 3. Então, a média é 3, certo? Então, os abaixo da média são 1 e 2. Então, se nós executarmos aqui, ó, média igual a 3, abaixo da média, 1 e 2. Bom, alguns erros comuns, tomam cuidado, a gente chama atenção, erros comuns vocês acabam cometendo. Primeira coisa, né? Então, considere que tem dois vetores, A e B, int A 10, que tem 10 elementos, e int B 10 elementos. Ambos têm o mesmo tipo e a mesma quantidade de elementos, certo? Apesar disso, jamais façam uma atribuição desse tipo, A igual a B, certo? A atribuição tem que ser feita elemento a elemento. Inclusive, se for caractere aqui, ó. Se o tipo for caractere, mesma coisa. Sempre que você tem um vetor, a atribuição tem que ser elemento a elemento. Então, tem que ser de 1 em 1. Tudo bem, gente? Jamais façam dessa forma, porque isso vai dar errado, ou não vai funcionar adequadamente. Jamais façam a leitura, né? Então, para o tipo, exceto para o tipo caractere, que tem um formato específico para fazer a leitura de um conjunto de elementos, que é o %s, para todos os demais tipos, a leitura tem que ser feita elemento a elemento. Então, jamais façam algo desse tipo aqui, ó, certo? Então, tem que fazer o scanf, %d, o endereço de A. O endereço de A na posição 1 aqui, ó. Tudo bem? E mesma coisa para o printf. Jamais faça o printf em cima do nome da variável composta, a variável indexada nesse caso. Tem que ser elemento a elemento. Isso chama atenção porque são erros comuns, o pessoal comete bastante. Dá problema no Judge. A primeira coisa que vocês vão identificar, procure identificar se vocês estão fazendo algo desse tipo. Bom, temos um outro exercício aqui, ó. Escreva um programa em linguagem C para ler um conjunto de 100 valores inteiros, armazená-los em um vetor, calcular e mostrar a quantidade de números pares, a lista dos números pares e a quantidade dos números ímpares e as listas dos números ímpares. Então, eu quero ler 100 valores inteiros, armazenar no vetor, saber quantos pares tem e imprimir, né, os pares, certo? E saber quantos ímpares tem e imprimir os números ímpares. Então, como que nós podemos fazer isso? Então, definir aqui, ó, nosso máximo é 100, né? Vou definir o nosso vetor como sendo um vetor de números aqui, ó. Então, eu vou ler esses vetores, esses números. Então, está lá a nossa primeira estrutura de repetição. Vou apagar essas demais aqui. Então, tem uma estrutura de repetição que vai iterar número a número, e para cada número ele vai ler o número inteiro, né? E vai armazenar esse número dentro desse conjunto de números aqui, que eu chamei de número. Certo? Bom, se nós quisermos contar quantos elementos ímpares e pares nós temos, nós precisaremos de uma variável para contar essa quantidade, né? Então, eu vou chamar aqui de int
pares e ímpares, eu vou ter que iterar elemento a elemento do meu conjunto, verificando quais que são pares e quais que são ímpares. Então, vou inicializar, né, a quantidade de pares como sendo 0, a quantidade de ímpares como sendo 0, certo? Indo elemento a elemento, sempre que eu quiser acessar elemento a elemento, eu vou precisar de uma estrutura de repetição parecida com essa, né? Então, for i igual a 0, i menor do que max, i mais mais. Como que nós testamos se um elemento é par ou ímpar? Se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, significa que ele é par, né? Se o resto da divisão dele por 2 for 1, significa que ele é ímpar. Então, se o resto da divisão desse número, milésimo número, o resto da divisão é o percente do módulo, por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Então, eu vou aumentar a quantidade de pares. Caso contrário, né? Então, se ele não é par, ele só pode ser ímpar. Então, ímpares mais mais. Tudo bem? Então, nesse processo aqui, eu estou contando a quantidade de pares e contando a quantidade de ímpares. O que eu quero fazer? Eu quero imprimir a quantidade de pares, né? Então, eu vou imprimir aqui, ó. Pares é igual a percent de pares. E quero imprimir quais são os pares. Para imprimir quais são os pares, eu vou precisar fazer algo parecido, né? Eu vou ter que iterar elemento a elemento. Elemento a elemento. Se esse elemento, o iésimo elemento, né, for o resto da divisão por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Então, eu vou imprimir esse elemento. Algo similar eu vou fazer também para os ímpares, né? Então, eu vou fazer algo similar. A única coisa que vai mudar é que eu vou agora imprimir os valores dos ímpares. Então, já tenho os valores dos ímpares, né, contados na minha variável ímpares. Tudo bem? Um número ímpar, ele é quando o resto da divisão ele é diferente de 0. Então, se o resto da divisão por 2 for diferente de 0, significa que ele é ímpar e eu vou imprimir esse número aqui. Ok? Então, nós temos aqui alguns trechos, né? Então, o que nós temos aqui? Definir, né, a quantidade máxima, que é 100, que é informado na nossa tarefa. Tenho duas variáveis para armazenar a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Uma variável do tipo conjunto, ou vetor, né, que armazena um conjunto de até 100 números inteiros. Tenho aqui, então, primeiro laço de estrutura de repetição para ler número a número e armazenar, né, num índice correspondente. Tem um laço aqui que ele vai iterar número a número e vai verificar. Se esse número dividido por 2 resultar em resto 0, então ele vai ser par, ele vai contar isso como par. Caso contrário, ele vai contar como ímpar. Depois eu tenho duas estruturas de repetição que estão acessando elemento a elemento. Se o elemento for par, ele vai imprimi-lo como par, né? E depois, caso o elemento seja ímpar, ele vai imprimir como ímpar aqui nesse segundo laço. Então, vamos testar isso. Então, imagine que eu tenho 10 números, certo? Vou colocar como sendo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números. Maravilha. Se eu executar isso, tá lá. Então, tem 4 pares. Então, esse está correto. Então, tenho 2 que é par, tenho 6 que é par, tenho 12 que é par e 14 que é par. Exatamente 4 pares. E nós temos 6 ímpares. Então, tem 1 que é ímpar, 3 que é ímpar, 5 que é ímpar, são 3 ímpares, 7 que é ímpar, 4 ímpar, 11 que é ímpar, 5 ímpar, 15 que é ímpar, 6 ímpares. Perfeito. Então, tá lá a solução parecida, né, em que eu fiz